Sejam bem-vindas, bem-vindos. Nós vamos dar início à roda de conversa intitulada Ela pesquisa, nós pesquisamos, elas pesquisam. Mulheres e ciência. É com muita alegria que nós apresentamos hoje esse diálogo entre mulheres pesquisadoras, que se soma a uma vasta programação junto à 22ª Feira do Livro do município de Erechim. Esta feira, ela ocorre do dia 5 de outubro até o dia 30 de outubro de 2021. Teremos, então, uma vasta programação e nós nos inserimos com muita alegria, com muita satisfação. Esse diálogo é realizado por mulheres que participam, que têm a sua trajetória acadêmica e profissional também dedicada ao ensino, à pesquisa, à produção do conhecimento. Eu, professora Thais Janaína Vengenoves, vou estar coordenando essa mesa e agradeço aos senhores e às senhoras assistentes por estarem conosco e por colaborarem também com o prosseguimento desta Festa das Letras, dos livros, da educação, que ocorre tradicionalmente no município de Erechim, no norte do Rio Grande do Sul, na modalidade online esse ano, considerando que ainda permanecemos em estado de calamidade pública, tendo em vista a crise sanitária, a pandemia Covid-19. Então, nós vamos, nesse momento, convidar para utilizar a palavra a nossa colega Cláudia, Jade, Emily, Noelle, para que se apresentem de uma forma muito objetiva. Cláudia. Olá, meu nome é Cláudia Sinara Locatelli, é uma alegria estar aqui com vocês. Me graduei na UPF, Universidade de Passo Fundo. De lá para cá, no curso de Direito, de lá para cá tenho desenvolvido várias pesquisas em nível de especialização, pós-graduação, no lato sensu, no stricto sensu. Me especializei na área de Direito Civil, Processo Civil, e agora estou, então, cursando o doutorado em Direito. Antes disso, fiz um mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, onde pesquisei as relações internacionais, mas hoje as minhas pesquisas estão focando, então, em direito de família, criança e adolescente, com ênfase em mulheres. Muito obrigado. Emily. Olá a todos. Primeiro gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de participar e vivenciar a Feira do Livro 2021. Eu me chamo Emily Linhares, atualmente eu sou mestranda do programa de pós-graduação interdisciplinar em Ciências Humanas na Universidade Federal da Fronteira Sul, sou bacharel em Direito e especialista em Direito Penal e Processual Penal e também em Direito Público. Muito bem. Jade. Olá a todas e todos, eu me chamo Jade Monteiro, eu sou licenciada em História, né? Minha graduação foi na área da licenciatura, tenho uma especialização em Metodologia do Ensino e hoje sou mestranda na UERGS do mestrado profissional em Educação. Ótimo. Noelle. Olá, pessoal. Então, eu sou Noelle Alexandra Veze da Maia. Eu sou formada em História pela Universidade Federal da Fronteira Sul, aqui em Erechim. E, atualmente, eu sou mestranda também da UFES, com a orientação da Prof. Thais. Muito bem. Colegas, vamos também trazer algumas referências sobre os nossos espaços de pesquisa. Cláudia, qual é o seu tema, o que você está pesquisando nesse momento? Então, no doutorado, o que me instigou a realizar uma pesquisa com a orientação da professora Thais foi a desigualdade nas responsabilidades parentais.
Então, nesse contexto, enquanto mediadora, percebi que as responsabilidades diante do cuidado com crianças sempre acaba atingindo a mulher, e nem todas da mesma forma e com a mesma intensidade. Então, a partir dos estudos que desenvolvemos, tento encontrar, né, possibilidades, identificando, então, de que forma esses marcadores sociais da raça, da classe e do gênero interferem na autonomia decisória das mulheres. De que forma as mulheres elas enfrentam esse contexto de uma feminização pela maternagem e pelo cuidado. Excelente. Emily, o que estamos pesquisando nesse momento? Bom, a temática da minha pesquisa ela é sobre a comunicação digital e mulheres indígenas, em especial as de etnia caigangue, e o racismo em si com uma perspectiva interdisciplinar. A pesquisa ela relaciona-se com o conflito entre a liberdade de expressão, os direitos à imagem, a privacidade, a honra e a identidade dessas mulheres indígenas. E o que eu tento também trazer na abordagem da pesquisa é a relação da cultura, do lucro, difundida por meio de comunicação e as redes que foram e continuam sendo criadas pelos valores patriarcais, expondo uma figura feminina com objetivo à sociedade, evidenciando também a opressão ao gênero de mulher. E nesse contexto, a problemática seria uma propagação, né, de informações selecionadas de cunho machista, preconceituosas, favorecendo a ampla discriminação estrutural. Resumidamente, seria mais ou menos a questão da minha pesquisa. Ótimo. Jade, quais são as perspectivas da sua pesquisa nesse momento? Então, eu sou servidora do Instituto Federal, né? Já faz 7 anos, e desde que eu entrei, eu faço parte dos núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas, os NEABIs. Então, eu já pesquiso há algum tempo escolarização indígena, e agora no mestrado, a minha pesquisa vai se tratar da escolarização dos estudantes indígenas na escola pública, na educação básica, indo por esse caminho de exclusão, inclusão, escolas específicas, etnosaber, etnoconhecimento. Muito bem. E a nossa colega Noellen, quais são os caminhos de pesquisa que você vem percorrendo, Noellen, nos últimos tempos? Compartilha conosco. Então, desde a graduação, eu venho pensando já as questões ligadas à maternidade. Na graduação, eu tentei buscar a trajetória de algumas parteiras aqui em Erechim. E no mestrado, eu estou buscando analisar a questão dos direitos sexuais e reprodutivos, né, que correspondem ao livre exercício da sexualidade, poder escolher se eu quero ou não ter filhos e ter os meios, né, para ter ou não esses filhos. E eu estou buscando essa questão dos direitos sexuais e reprodutivos, as percepções da saúde pública aqui na região. Na região norte do Rio Grande do Sul, Noellen? Exatamente. Ótimo. Muito bem. Então, como é interessante, né, compartilhar as nossas trajetórias e temáticas. Nós bem sabemos que as mulheres adentraram no ensino superior, nos cursos de pós-graduação, posteriormente, e também vagarosamente foram ocupando os seus espaços. Infelizmente, né? Esse construto social de não participação da mulher em espaços com igualdade e equidade fizeram com que, por muito tempo, nós ficássemos alijadas, né, do processo de participação, mesmo dentro das escolas e das universidades. Hoje, nós podemos dizer que a presença das mulheres, em alguns níveis, supera a dos homens. A título de exemplo, nós podemos citar
em nível de Brasil, que as mulheres são cerca de 54% das estudantes de doutorado. Por outro lado, as mulheres representam apenas 24% das beneficiárias dos subsídios concedidos pelo governo em nível de produtividade. Ou seja, nós ainda temos índices a recuperar para atingirmos o processo de equidade e também de igualdade. Então, frente a essa perspectiva, eu gostaria de ouvir de vocês como é estar em universidades, em grupos de pesquisa, desenvolvendo e construindo conhecimento, sendo que nós, hoje, de uma forma muito, muito privilegiada, ocupamos esses espaços. E somos mulheres. Temos esse peso do marcador social de gênero. E algumas das nossas colegas incidem outros marcadores sociais, a raça e a classe social. Então, eu gostaria que cada uma expusesse como é fazer ciência, como é ser estudante. Nós temos aqui a Cláudia, que representa uma universidade, que está numa universidade comunitária, a Jade, a Noelle e a Emily estão em universidades públicas, federais ou estaduais, e nós bem sabemos que também é um processo que, por vezes, exige mais. Nós somos mais exigidas do que os homens. Isso não é a professora Thais que está falando, são os dados. São os dados que nos apresentam. Cláudia, como é que você vê, observa essa situação? Mulheres e ciência. Eu me considero privilegiada, sempre me considerei. Sempre tive acesso, sempre tive oportunidades por vários contextos, né, em termos evolutivos. Então, é um privilégio. Ao mesmo tempo em que é um privilégio, temos uma grande missão. E essa grande missão, enquanto docente também, é de tentar esclarecer, trazer os resultados das nossas pesquisas para tentar atenuar a desinformação, esse nuance de privilégios e dessa estrutura que ainda tem os reflexos, né, de todas essas colonialidades, da colonização, do patriarcado, e que acabam nos atingindo. Mesmo enquanto mulher, branca, com acesso, somos, como a professora Thais mencionou, testadas e confrontadas a todo momento. Além de fazer o nosso trabalho, nós temos que fazer um trabalho muito melhor para ter o espaço e para ter uma certa credibilidade na nossa atuação. E isso é constante. Né? Por outro lado, como não sou mãe, fico imaginando, né, as profissionais, as mulheres na ciência, enquanto mães, né, e essa dificuldade também de ter esse espaço, de ter esse tempo na atuação, e a falta de valorização do nosso trabalho, da nossa atividade. A gente muitas vezes é invisibilizada, embora a gente faça todo o trabalho, em muitas situações quem aparece é o homem. Né? Então, ao mesmo tempo que é um privilégio estar pesquisando, poder me inserir, acredito que eu tenho uma grande missão, inclusive na docência com os meus alunos, para que esse cenário possa modificar, né, ser modificado com o passar dos tempos. Emily, gostaríamos de ouvi-la. Sim, então, com relação a essa percepção entre o gênero e a ciência no Brasil,
Antes mesmo, assim, de tentar responder essa pergunta, eu acho necessário trazer ao contexto várias questões. Por exemplo, a questão da revolução científica, né? Que antes da revolução, muitas mulheres bruxas, né, eram perseguidas, violentadas, e com a revolução científica, quando os poderes mágicos e demoníacos começaram a não dar mais conta, né, dos fenômenos naturais. Então, eu diria que não dá para se falar que as bruxas pararam de ser perseguidas, né, mas neste período o entusiasmo pelas descobertas e invenções era relevante, né? Contudo, as mulheres elas participaram desse evento, elas eram alvos e continuam sendo, né? Alvos de críticas, de escárnio de diversos autores. E também, fora toda a contextualização do colonialismo, da colonialidade, do capitalismo e também do patriarcado, bem citado pela colega Cláudia. A energia das meninas, ela era direcionada para os órgãos reprodutivos, né, e o estudo acabava ficando de forma subsidiária com relação à ciência. E também pesquisando para trazer alguns dados para a discussão, apenas em 1970 que se acentuou a participação feminina nas carreiras universitárias e científicas. Foi então que eu parei para pensar, eu nasci em 97, então desde lá apenas 27 anos se passaram, né? Então tem muita coisa ainda para continuarmos lutando. Também é visível que hoje as mulheres elas possuem mais anos de escolaridade em comparação com o sexo masculino, contudo a discriminação ela não foi vencida, né, diante de diversas desigualdades, tanto salariais como acesso às carreiras profissionais e às atividades científicas. Como bem a professora Thais comentou, hoje as mulheres são cerca de 54% das estudantes do doutorado no Brasil, né? E isso representa um aumento assim impressionante em comparação com as últimas décadas. Mas de serem a maioria das pessoas com doutorado em diversas áreas, as mulheres brasileiras ainda não estão bem representadas nos níveis mais altos das carreiras, né? Inclusive, um artigo publicado na Nature Magazine há alguns anos descobriu que as mulheres brasileiras eram responsáveis por quase 70% do total de publicações científicas de brasileiros entre 2008 e 2012. Então, assim, é um dos maiores índices, né, do mundo. E apesar desse alegre número, as mulheres ainda permanecem ao não reconhecimento, né? E isso tudo eu trago aqui uma fala da Emily, mulher branca privilegiada, né, em Universidade Federal, sem trazer as especificidades das vivências de outras pesquisadoras, cientistas, professoras, que são silenciadas, né, que trazem trazer aqui a discussão com relação às pesquisadoras, mulheres indígenas, mulheres negras, mulheres trans, mulheres com deficiência, que também são educadoras, que são estudantes, pesquisadoras, porque também se eu fosse tratar com relação a cada uma dessas identidades, acredito que precisaríamos de dias, né? Mas eu acho que essa é uma percepção notória no país com relação aos números, e felizmente podemos ver muitas mulheres incríveis nas universidades, e seria essa uma questão que deveria trazer também a discussão com relação à interseccionalidade, a questão de regionalidade, e também já concluindo, trazer com relação às bolsas também, né, o subsídio do governo muitas vezes é disponibilizado para pesquisadores homens, né, a maioria das vezes. Então são algumas questões que me vêm à mente, que eu acho entendo interessante trazer aqui para a discussão. Não sei se eu me fiz entender,
são alguns dos aspectos, né, que me deixam um pouco intrigada com relação ao gênero e à ciência no Brasil. Excelente, Emily. Jade, que podemos complementar? É difícil, né, complementar. As colegas já falaram bastantes coisas, assim, mas da minha parte, assim, na minha percepção, da minha trajetória, visto que, tipo, eu sou a primeira mestranda da minha família, assim, e a minha família é composta majoritariamente por mulheres, são muitos desafios realmente a superar, né? Desde o acesso, que é dificultado, e que é um problema social, mas também é um problema da academia, né? Uma exclusão de um recorte da população que não tem acesso à educação superior e muito menos à pós-graduação, e vários eixos de vulnerabilidade que impedem mesmo esse acesso, né, no mundo acadêmico e da pesquisa, além de, depois que tu acessa, uma gama de violências, né, que tu acaba sofrendo, silenciamentos, que é por conta do machismo estrutural, né, que a gente sofre cotidianamente, e que a gente também é um espaço, uma coisa que a gente sofre no espaço da academia. Então, assim, a mulher, os índices das mulheres serem mais qualificadas que os homens é um tanto quanto emergente, porque a mulher precisa se qualificar mais para ganhar a mesma coisa que um homem em uma qualificação inferior, e mesmo produzindo mais, não chega naquele lugar que é de ser mesmo uma referência científica, né? As maiores referências são masculinas. Então, a gente tem que lutar contra isso, e a gente tem também que, a cada vez mais, referenciar as mulheres nas nossas pesquisas, referenciar as mulheres dos nossos espaços, porque esse é o caminho, né? Hoje eu estou com 28 anos e eu, entrando no mestrado agora, me sinto, assim, uma vencedora, porque fui mãe adolescente e era um espaço que, até bem pouco tempo atrás, não me cabia. Eu não cabia na academia por causa disso, porque não tem como é que tu vai ser mãe e vai dar conta de fazer pesquisa, como é que tu vai produzir, isso tudo é uma carga muito grande que as pessoas acabam sofrendo e acabam muitas vezes se privando da perspectiva de, inclusive, fazer alguma coisa. Então, hoje eu tenho certeza que eu sou uma vencedora, mas eu não sou uma vencedora sozinha, não é porque a Jade é capaz, mas porque antes de mim, muitas mulheres lutaram para que esse espaço fosse ocupado pela gente. E a gente tem para o futuro, a gente tem a responsabilidade de lutar pela equidade na nossa formação, a equidade nos espaços de evidência científica, porque das próximas gerações a gente precisa continuar deixando coisas para a gente chegar numa sociedade que seja, no fim, justa, né? E igual, porque é isso, a desigualdade está aí e o nosso papel hoje está trazendo a transformação para os nossos espaços acadêmicos e de vida. Ótimo, Jade. Noelle. É aquilo, né? Ficar, por último, a gente fica, nossa, só concordo com tudo que as pessoas falaram antes. Mas eu fiquei pensando nas falas das colegas e eu fiquei pensando na minha própria trajetória, assim, né? Para chegar na universidade, eu vim de uma família que meu pai é ferreiro, minha mãe é dona de casa. E eu tenho a plena ciência, assim, que eu cheguei na universidade, na pós-graduação, por 2 motivos. O terceiro, ele importa, mas talvez ele não importe tanto quanto os 2 primeiros motivos. O primeiro é que as pessoas confiaram em mim e na possibilidade de eu estudar. E isso, para pensar em questão de mulheres, eu acho que é muito importante, porque, historicamente, as mulheres foram desacreditadas do lugar do pensar, né? O que não aconteceu comigo. Sempre me foi me ensinado que não, Noellen, você não vai ter a vida que tivemos na juventude, você vai ser algo melhor que isso. E eu cresci com isso, né? E outra questão é políticas públicas, porque eu só estou na universidade, só consegui chegar na universidade porque tiveram políticas de apoio e acesso à universidade pública. Porque eu jamais teria condições de poder pagar uma universidade, por exemplo, pagar diretamente. Então, eu estou aqui por esses 2 motivos. E o terceiro é porque também eu quis, né? Porque se eu não quisesse nada disso, teria sentido, assim. Então, acho que é sempre bom lembrar, né, das pequenas subversões que vão
desconstruindo essa coisa que mulher é para ficar em casa, que mulher não pensa, que mulher... coisas que historicamente nos colocaram nesse papel, mas que não somos isso, somos muito mais do que isso, né? E eu fiquei pensando uma questão, que é a questão do cuidado. E por mais que estejamos na universidade, estejamos no ensino superior, estejamos fazendo ciência, as questões do cuidado, por exemplo, cuidar da casa, pensar sempre no outro, pensar nos filhos, são coisas tão internalizadas na gente que essas coisas chegam antes, por exemplo, da minha formação em História, chegam antes do meu mestrado. A minha condição de mulher chega antes em qualquer lugar. Mesmo que eu possa ser formada, ter um currículo interessante, nada disso vai importar num primeiro momento que eu vá fazer o contato com alguém. E voltando para a questão do cuidado, né? E pensando, sobretudo, na questão da produtividade. Embora as colegas já falaram, né? A prof também falou da nossa presença no ensino superior. Em geral, os cursos onde a gente mais está presente são os cursos relacionados aos cuidados, né? Eu lembro muito da minha formação, os cursos que mais tinha meninas era na pedagogia, por exemplo. E pedagogia é não que possa se reduzir a isso, mas a história dos cursos de pedagogia está muito intimamente ligada ao cuidar das crianças, porque mulheres têm mais facilidade de cuidar das crianças por causa do instinto materno. E enfermagem, outros cursos relacionados a isso, né? E outro eixo da questão do cuidado e da produtividade é como o cuidado afeta a nossa produtividade. Então, pensando num casal, por exemplo, né, duas pessoas que estão após a graduação, um homem e uma mulher. A mulher ela vai ter dupla, tripla, talvez, jornada, né? O estudar, trabalhar, cuidar da casa, enquanto o homem possivelmente vai trabalhar e estudar. E isso interfere tanto em produtividade quanto em qualidade, né? E também na nossa saúde mental, porque dá conta de 3, 4 atividades, enquanto você dá conta de 2 atividades, isso interfere diretamente na nossa saúde mental. Então, fiquei muito pensando nisso, e eu também lembrei de uma frase, quando as colegas falavam sobre a nossa presença, né, nos mais diversos lugares, e tem uma frase da Virginia Woolf, que ela diz que o anônimo na história sempre foi uma mulher. E quando a gente pensa em ciência, eu fiquei fazendo esse exercício enquanto a gente conversava, né? Não, Noellen, vai lá, pensa em ciência, assim, fecha o teu olho e pensa em ciência. Veio Einstein na minha cabeça. Não veio uma mulher. E daí é que eu faço o jogo, né? Para a pessoa que está assistindo aqui, fechar o olhinho e pensar, ciência, quem que vem primeiro? Será que veio uma mulher? Será que o mundo nos ensinou que uma mulher pode ser cientista? E cá estamos nós, né, para mostrar que esse anônimo não é o anônimo, que pode ser Cláudia, pode ser Jade, pode ser Thaís, pode ser Emily, pode ser Noellen, pode ser Maria, Tereza, Joana, qualquer outra pessoa, e que a gente existe. E está aqui produzindo e fazendo coisas. E a nossa presença no mundo é importante, não só em casa. Em casa também, mas em casa tem que ser dividido. Nosso espaço no mundo também a gente está conquistando aos pouquinhos. Excelente. Então, essa é a nossa participação junto à 22ª Feira do Livro. As universidades, por meio das parcerias interinstitucionais, estão presentes nessa Festa das Letras, na Festa dos Livros. Nos acompanham as instituições Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Erechim, UNOESC, Campus Chapecó, junto aos programas de pós-graduação em Direito, programa de pós-graduação em Educação e programa de pós-graduação interdisciplinar em Ciências Humanas. Agradecemos a todos pela parceria, pela companhia, pela aceitação da nossa proposta.
Abraço e oxalá nos encontraremos ao vivo, presencial, alegres, em 2023, na próxima Feira do Livro, Erechim, Rio Grande do Sul. Muito obrigado a todos pela audiência, aos assistentes, e deixamos aqui o nosso agradecimento novamente pela possibilidade oportunizada pela Secretaria Municipal de Cultura de Erechim.